Em nome da SIC, a nossa querida Associação Comercial e Industrial de Chapecó, eu quero acolher todos vocês ao nosso segundo podcast, edição especial do ASIC Mais Gestão 2025. É um evento idealizado para trazer conteúdo de relevância para todos os empreendedores, líderes e gestores da nossa região. E, para começar esse segundo podcast, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Marcelo Barella, que é diretor do grupo da Voice Comunicação. Seja bem-vindo, Barella. Obrigado, Robert. Obrigado a você que nos acompanha. A gente vai pincelar sobre a SIC Mais Gestão, a gente vai conversar sobre empreendedorismo e vários outros assuntos que eu tenho certeza que você vai se conectar conosco aí. Sinta-se em casa, né? Afinal, estamos aqui nos espaços da Voice Comunicação, que também é a nossa parceira, patrocinadora do evento. E também, na mesa, Roberto Klaus, né? Primeiro vice-presidente da SIC, presidente do SEC, já figurou na presidência de várias outras instituições também. Uma honra tê-lo conosco. Muito bom dia, Robert. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia especial ao Varela. Fazia alguns dias que eu já não o via. O Robert é mais fácil da gente conversar. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar desse podcast da nossa Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Muito legal. Seu Carlos Klaus, contextualizando para todo mundo aqui de onde surgiu a ideia desse segundo podcast, né? Nós estávamos no lançamento do ASIC Mais Gestão há poucos dias atrás, onde nós comentamos sobre o formato, sobre os workshops, sobre o case, a palestra de encerramento com um grande nome da gestão no Brasil. E o nosso mote para esse ano é decolhe os seus resultados em 2025. Né? Então todo o evento vai ser caracterizado numa sistemática, né, de uma ambientação de aeroporto, né, para trazer essa experiência. Quando a gente viaja, a gente já fica um pouco mais receptivo e aberto para novas experiências, novos contatos, consegue se desconectar das situações, dos problemas do dia a dia. Então é sempre bom viajar, né? Viajar é um investimento que vale muito a pena. Então todo o nosso evento, além de ter um conteúdo de relevância, vai ter essa experiência. E aí na noite, nós conversávamos com o seu Carlos como é relevante e tem relação muito forte da aviação com a gestão. E a gente começou a perguntar, né, porque além de um grande empreendedor, também é um grande amante da aviação, né? E nós começamos a fazer algumas perguntas e eu falei, olha, isso tinha que ser um podcast, mais pessoas precisariam escutar essa conversa e cá estamos, né? Então, obrigado por aceitar o convite. Mas antes de a gente falar sobre a similaridade com relação à aviação e a gestão, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a sua jornada empreendedora, né? A vinda para Chapecó, como foi o começo da carreira como empreendedor, como empresário. Perfeito, Robert. Eu me considero profissional como hoteleiro e a aviação como amador. Bem formado, mas como amador. Mas nós vamos ter tempo de conversar sobre a aviação. Profissionalmente, a gente começou lá na década de 1900 e alguma coisa, com meu pai sendo hoteleiro, e ele na época não gostaria ou não queria que os filhos seguissem a hotelaria. E para sorte ou azar dele, de 4 filhos, os 4 seguiram. Ninguém obedeceu. Ninguém obedeceu o seu Oswaldo, que era meu pai. E nesse percurso todo, né, a gente, num determinado momento da sociedade, a gente acabou vindo para Chapecó para fazer um hotel aqui, porque deslumbramos e entendemos que seria uma cidade muito promissora, bom para o negócio. Vindo de Passo Fundo. De Passo Fundo para cá. Nós somos natural de lá e tivemos lá o Hotel Itatiaia por muitos e muitos anos, né? E acabou ficando numa cisão societária para o irmão mais velho e nós viemos para cá, para empreender aqui também na época como Itatiaia e depois já passamos para Mogano. E de lá para cá eu diria que a cidade é receptora, dinâmica, pujante, né? E que nos fez investir num segundo hotel e depois alugando mais uma outra empresa aqui em Chapecó. Então hoje a gente tem 3 hotéis Mogano e estamos aqui em Chapecó de uma forma assim muito atuante e vibrante. E Passo Fundo é muito parecido, né, com Chapecó, né? Até o perfil de cidade é muito parecido. Muito, muito. Eu diria para você que quando daí foi fácil a adaptação também, né? Também. Quando a gente veio a Chapecó, isso lá em 97, quando a gente veio para cá, existia uma similaridade muito grande
Passo Fundo estando alguns passos à frente de Chapecó em população, em rede de saúde, né? E de lá para cá, eu diria para você que se a gente parar hoje, Chapecó caminhou muito mais rápido, correu muito mais rápido que Passo Fundo, e Chapecó está à frente de algumas situações, como Passo Fundo. Concordo. Então, assim, houve um crescimento muito grande e continua crescendo, né? Aliás, eu acho que o estado todo de Santa Catarina, ele é abençoado por ter o nome de Santa, né? Mas ele é espetacular. Legal, legal. E você, Marcelo? Eu também sou, a exemplo do Carlos, eu sou forasteiro, né? Mas o pessoal costuma falar, né? Quem bebe dessa água volta, né? Volta ou fica? Eu acabei vindo para Chapecó em 98, eu decidi fazer jornalismo na minha vida e optei por Chapecó. Eu queria sair de casa, né? Queria sair, eu sou de Descanso, cidade do extremo oeste aqui, muito próximo daqui. Capital do trabalho. Capital do pêssego também, né? Era conhecido como capital do pêssego. E eu resolvi que eu queria algo mais para a minha vida e vim para cá estudar e me apaixonei pela cidade, né? Eu cheguei em 98 em Chapecó e eu lembro muito bem, né? O bairro que eu moro hoje não existia, né? E a cidade tinha 90 mil habitantes naquela época. Era tudo muito diferente, né? E a cidade cresceu, né? Cresceu organizada em muitas coisas, mas manteve esse tom provinciano, né? Essa ideia de acolhimento, de amizade. É provinciano, mas é gostoso porque a gente se sente bem. Exatamente, né? Ela está grande no contexto. A gente tem espaço na cidade. É uma cidade que muita gente veio para empreender, tem vindo para empreender, para investir, porque Chapecó comporta. Sim, né? Nós estamos num centro. Né? E isso muito em função da visão daqueles empresários que chegaram aqui, que estão aqui desde o começo. Né? O nosso aeroporto, por exemplo, é um caso clássico. Né? A gente vai falar muito sobre aviação. Né? Talvez o que tenha dado esse pulo tão grande para a nossa cidade seja Chapecó ser como um centro de distribuição de pessoas para o resto do país e do mundo. Então, muita gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, vem para Chapecó por algum motivo, se apaixona, diz, opa, eu vou investir naquela cidade ali. Eu costumo brincar, Marcelo, que eu sou gaúcho de nascimento, mas catarinense, chapecoense por adoção. Eu me sinto maravilhosamente bem aqui em Chapecó. Eu gosto, como eu gosto muito da cultura gaúcha, eu sou catarinense de nascimento e tenho um coração, sempre tem um espaço para mim, inclusive conheço Passo Fundo para o Rio Grande do Sul. E Chapecó transformou minha vida, Robert. Né? Chapecó transformou minha vida porque eu mantenho os meus relacionamentos de adolescência, de infância e adolescência na minha cidade e com os amigos que de lá saíram, mas eu formei a minha família aqui, eu formei o meu núcleo de amizades aqui e toda vez que eu saio, que eu gosto muito de viajar, eu volto para Chapecó, quando eu piso aqui em Chapecó, eu repito exatamente sempre essa mesma frase, como eu amo essa cidade. Exato. Porque ela tem tudo que eu preciso. Sim. Ela tem tudo que eu preciso. Tem boas pessoas. Sabe, seu Carlos, eu costumo dizer que a gente ainda vive o negócio da ficha aqui. Sim, que tu vai no comércio, tu pendura, tu compra na ficha. Né? Que tu entende que uma cidade, ela cresceu, evoluiu, mas ela mantém esse nível de relacionamento com as pessoas. As raízes, os valores. Exatamente. As raízes, é isso mesmo, Robert. E isso fortalece as pessoas, fortalece o lugar. Perfeito. Legal. E o Marcelo fez jornalismo, e como é que começou a carreira como empreendedor do Marcelo? Eu sou um inquieto por natureza, né? Eu sou um cara muito inquieto por natureza. Eu brinco que eu tomo 2 remédios, né? Um para me manter vivo e o outro para manter os outros vivos, né? E eu sempre trabalhei no ramo da comunicação. Eu comecei na comunicação com 14 anos de idade, em 1994. Acabei de entregar minha idade aqui também, né? Então, em 94, eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa rádio lá em Descanso. Aí eu vim para cá estudar. Quando eu cheguei aqui, eu sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria empreender. Eu não sabia no quê, né? E aí eu fui trabalhar num grupo de comunicação daqui, que é o grupo do seu Alfredo Lang, mas por intermédio do financial Milton Lisboa, né, que era um dos proprietários da Rádio Chapecó. Ele que me ajudou a entrar no grupo Condado de Comunicação. E aliás, tenho muito carinho por os dois, pela família dos dois. E aí no meio do caminho lá, quando eu trabalhava como comunicador da Rádio Oeste Capital, eu conversando com a Luciana Lang, que é um exemplo de pessoa, de administradora para mim, eu falei, Lu, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. Eu não estou contente fazendo só isso aqui. Aí, paralelo à rádio, eu montei a produtora. Isso em 2009.
né? Montei a produtora, tinha recém-casado e fui para o mercado. Aí construí todo esse elo na área da comunicação e depois fui empreender em outros segmentos, fui empreender em comércio, fui entender de como funcionava também esse outro lado. Mas a comunicação é a minha grande paixão. Eu gosto do que eu faço e quando a gente gosta do que a gente faz, não é que tu não trabalha, eu acho que tu trabalha mais feliz. Né? É leve, né? Flui mais fácil. Eu costumo falar para a minha equipe aqui, Robert, que toda vez que a gente entrar a porta dentro da agência aqui, a gente tem que se sentir no primeiro dia. Com aquela vontade, com aquela sagacidade do primeiro dia. Se você tiver isso injetado na tua veia, é impossível você fazer o teu trabalho pela metade. Com certeza. E isso serve para todo mundo. Para todos nós. O cara que empreende, aquele que é o apoiador do empreendedor, porque a gente não pode ser todo mundo empreendedor. Nós temos que entender que existe o empreendedor, existe a pessoa para te ajudar no teu processo, mas quando tu se sente incluído, né, quando o time se sente incluído, vocês, ambos os dois, acompanham o perfil de gestão aqui da Voice, e eu entendi que eu posso ser um bom empreendedor, ser um bom administrador, mas também ter a visão do outro lado. Com certeza. Isso facilitou muito o meu trabalho, para falar a verdade. E a gente veio construindo essa carreira, e já são 20 e poucos anos aí, mais, né, no ramo da comunicação, e faço o que eu faço com muito amor e sempre como se fosse o primeiro dia. Que legal, que legal. A gente percebe isso, inclusive, pelo empenho e dedicação da equipe, né? Quero agradecer também aqui a todo o time da Voice, né, que está junto conosco nesse projeto, levando esse material, esse conteúdo, levando esse convite, estendendo esse convite para todos os empreendedores aqui da região. Muito obrigado. Aliás, né, Robert, um time de primeira, competente, de primeira, esforçado. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado, a gente fica muito orgulhoso. O que estou um pouquinho, né, para baixo é o Marcelo. É, né? ele. É ele. O resto não dá para ser tudo bom, né? O resto é tudo top. Mas vamos lá. Algo que também é comum assim entre nós três, e eu penso que é muito forte assim no empreendedor de Chapecó, da nossa região como um todo, que são pessoas acessíveis, né? São pessoas que são acolhedoras, receptivas, e são pessoas muito bem conectadas, engajadas, né? Nossa região que é o berço do cooperativismo, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, senhor Klaus, para nós sobre como surgiu, assim, na tua história, a participação em entidades de classe, né? Ainda em Passo Fundo, né? Já foi vice-presidente da associação, além da SIC, tem outras várias entidades que participam ou que participou, né? Então, quero que o senhor comentasse um pouco sobre essa relevância, como que isso fez parte da tua carreira até aqui. Perfeito. Eu gostaria de dizer, Robert, que sempre tive comigo uma premissa muito importante: a união faz a força. Isso é mais antigo que nós todos juntos aqui, mas eu acredito que nós, trabalhando junto, nós vamos mais longe, vamos melhor conectados, enfim, nós conseguimos fazer alguma situação. Mas como presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares de Passo Fundo, por 2 gestões, eu comecei o meu trabalho humildemente dentro da atividade sindical. E lá eu acabei congregando e conhecendo muitos atores dentro dessas bares, restaurantes e hotéis, e me levou, foi um pulinho para ir para a associação comercial. E dentro da associação comercial em Passo Fundo, eu tive a oportunidade, existia um clube do empresário e uma associação comercial. E eu tive a oportunidade de fazer a transição e a fusão entre uma e outra, de participar ativamente nisso. E com certeza, se eu participei disso, é porque eu era uma pessoa, de certa forma, equilibrada. A minha maneira de pensar, e sempre muito claro, né? Sempre o olho no olho. Então isso me propiciou que eu, durante um período assim, acho que 1 ano e meio, sabe, eu fosse ativamente nisso, até a gente conseguir achar a maneira e a forma disso tudo acontecer, né? De um lado, só para a gente ter uma noção, existiam as pessoas de cabelo branco que não queriam sair de dentro da associação comercial. Do outro lado, existia toda uma juventude louca de vontade de entrar para trabalhar e fazer. Mas existia aquela incompatibilidade do novo com o mais velho. E fomos aparando arestas dentro de um grupo de trabalho, até que isso se tornou viável. Hoje existe a Associação Comercial e Industrial de Passo Fundo, da qual tive o prazer de ser vice-presidente na época. E aí depois, como toda entidade, a gente tem que dar oportunidade a outros, né? Porque a gente não pode ser eterno dentro delas.
Então eu tive que dar oportunidade a outros. Na minha vinda a Chapecó, talvez uma das primeiras filiações que eu fiz foi ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares de Chapecó. Né? Já assim, vindo para cá, quando a gente começou a trabalhar o hotel, já me filiei ao sindicato, e aí é algo assim que, sabe, foi exponencial. Fui acho que já por 3 ou 4 vezes como presidente, né? Porque o grupo acaba sendo pequeno, o grupo que eu digo de pessoas que realmente se dedicam e acabam trabalhando, né? E aí fui parar num conselho da nossa querida SIC, né? E aí do conselho recebi o convite num momento que foi um pouco antes da pandemia, em 2020, né? E esse conselho partiu do nosso presidente Akimoto, o convite partiu do presidente Akimoto, e aí nós começamos a fazer parte naquele ano que não foi um ano muito fácil, que a gente fazia reuniões online, sem entender muito o que era o nosso objetivo pelo momento da pandemia que a gente viveu. Mas quando passou isso tudo, eu pude entender que a SIC teve o presidente certo na hora certa. Né? Porque Concordo. ele mexeu, fez, e a gente, mesmo que fosse de dentro de casa, cada um procurava fazer um pouquinho, um pedacinho daquilo, para que pudesse amenizar a dor e o sofrimento de tantas pessoas que foram impactadas dessa forma. E um ser humano extremamente equilibrado, né? Exatamente. E eu não falo aqui de negócios, né? Porque os negócios são recuperáveis. A gente queira ou não, a gente acaba recuperando. Mas as pessoas, as vidas, né? Aqueles que sofreram, ficaram internados, né? Então, assim, houve uma ligação muito grande e foi um momento, assim, muito importante. Por isso que eu costumo dizer assim, quando a gente olha e vê algo feito, é muito gratificante a gente entender o que fez parte daquilo. Não é que você tenha feito, mas você fez parte daquela situação. Pode contribuir, né? A construção do legado, ela é... Sim. A construção do legado, ela é... Isso, não tem como mexer nessa receita. E eu escutava o seu Carlos falando aqui, Robert, sobre essa questão da união Faz a força. Né? E também do novo e do antigo, né? Da inovação com a questão da tradição. Né? Eu continuo mais do que nunca acreditando que o novo e o antigo é que tem que dar de certo. Mais do que nunca. Agora, mesmo estando, quem sabe, no outro espaço, né, dos mais velhos, mas eu sempre acho assim que não adianta ter só aquela pessoa de mais idade, mas tem que ter o sangue novo também. Porque é dali que vem as coisas novas, as situações diferentes, etc., para a gente implementar. Eu considero extremamente saudável a questão de inovar, mas olhar para a tradição, né? Que são coisas que são imutáveis na minha percepção, né? A SIC mesmo aqui é prova disso, né? Perfeito. Eu não atuo dentro da SIC, na parte de gestão da SIC, mas conheço como ela trabalha. A SIC é um exemplo claro disso. Eu ontem, inclusive num evento, eu conversava com algumas pessoas e eu falei, a SIC, na minha visão, é a entidade mais respeitada da nossa região. E eu estou falando como entidade, porque primeiro que todas as pessoas, e eu não falo economicamente, todas as pessoas importantes estão dentro da SIC. Importantes no seu bairro, importantes no seu negócio, porque a gente às vezes olha para o negócio pensando num negócio de 300, 400 funcionários. E às vezes a visão do cara que tem 2, 3 funcionários, ou que é autônomo, mas essa visão importa tanto quanto aquele de 100, 200, ele é vital 300, para o processo. Com certeza. A gente tem inúmeras lideranças jovens dentro da SIC que estão trazendo a inovação, respeitando a tradição. Respeitando a tradição. É isso aí. E precisa acontecer isso. Sim, e a gente tem visto acontecer. E eu penso, sabe, seu Carlos, que a pandemia fortaleceu e ela acelerou esse processo. Sim, sim. Ela acelerou esse processo, né? Nós tivemos um momento muito turbulento, mas ela acelerou, né? A própria questão da reunião online, de tu trazer materiais digitais e não impressos, essa transformação ela foi vital para que acontecesse. Foi forçado, mas foi fundamental. Foi fundamental. Se a gente pegar o SIC Mais Gestão, do primeiro evento para o que a gente está prestes a ver agora, ele se transformou muito. Eu ia dizer, olha a transformação do evento. Ele acompanhou esse processo. Exatamente, né, essa mudança. Em 2 anos, 3 anos, aí, a transformação que o evento está tendo. Nós tivemos aí a segunda edição do A SIC Mais Gestão acontecendo de uma forma híbrida. Né, inclusive com palestrantes que não puderam estar presenciais
e palestraram de forma online. Como participantes que não foram até o auditório e também participaram online. Né? Bem lembrado. Então, essas experiências nos transformam, né? Sim. E para algo melhor, né? Na medida de que a gente se oportuniza essas experiências. E algo que nos traz aqui também como tema principal é falar sobre a aviação, né? Que também vai estar linkada aí ao nosso evento no pilar de experiência. E eu gostaria de saber, seu Carlos, como que nasceu essa paixão pela aviação, né? Essa conexão. Se puder contar um pouquinho dessa história para nós. Claro, com muito prazer. Desde muito novo, eu sempre fui um aficionado pela aviação. E com 17, 18 anos eu fui morar em São Paulo. Morei 2 anos lá. E para sorte e felicidade minha, eu morava a 1 quilômetro do aeroporto de Congonhas. Então o aeroporto de Congonhas era a minha casa para telefonar, porque não existia celular na época, né? Lá tinha um posto telefônico da Telesp, eu acho que era, né? E restaurante para comer, então livraria, todas essas coisas que alguém que estudava em São Paulo precisava. E aí eu ia ver lá no saguão do aeroporto, no terraço do aeroporto, ver aviões. Era a área de casa. Área de casa. Então, se eu não tinha nada que fazer, eu estava no aeroporto lá e ia para casa fazer. E aquilo foi me alimentando. E quando eu retornei a Passo Fundo, eu fui direto me matricular no Aeroclube de Passo Fundo para fazer toda a parte teórica que tem para fazer. E eu não tenho que dizer diferente disso. Eu nunca fui um aluno dedicado como aluno. E então eu sofri muito para fazer as matérias que precisava, né? Fiz muitas provas até conseguir ser aprovado. E depois disso eu fiz uma graduação no Aeroclube do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Belém Novo. E aí comecei a voar literalmente, né? Aí eu comecei a voar, na época eu consegui comprar o meu primeiro avião, né? Eu e o meu irmão mais velho. E aí a gente voava e aí que vem minhas horas de voo. Então já tem, acho que, Robert, uns 30 ou 35 anos aí que está no sangue, ou 40 já, quem sabe, que isso tudo está no sangue já. Começou cedo, 17 anos, hein? 17 anos. Nós com 17 anos a gente estava olhando o quê, Marcelo? Moto? Uma bicicleta? Trocar de bicicleta? Ele estava olhando avião 17 anos. Eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida. É que eu tive essa oportunidade de ficar um período em São Paulo. Então, São Paulo já existia o aeroporto de Congonhas. Já existia não, era o aeroporto principal na época. Guarulhos, estavam começando a falar em fazer Guarulhos, né? E o Campo de Marte. Então, para mim, como eu morei próximo de Congonhas, era assim muito fácil de eu sair de casa caminhando e chegar caminhando no aeroporto. Eu não tenho absolutamente ideia como liga um avião. Eu, como piloto de avião, sou um excelente publicitário. Comunicador. Sabe que eu tenho curiosidade. Eu sou curioso por natureza, né? Formação de jornalista, tu é curioso por natureza. E não há muito tempo eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora do país. E eu cheguei no aeroporto, seu Carlos. Fui entrar no avião, nunca tinha entrado num avião daquele tamanho, né? Normalmente a gente voa daqui para Chapecó, para algum outro lugar, com esses aviões menores, né? E aquele avião era enorme. E eu fiquei impressionado, né? Fui voar com uma companhia que é famosa, inclusive estampa camisa de time na Europa. Se ela patrocinar a gente, a próxima segunda gestão a gente fala. Aí eu perguntei se eu podia ver a cabine, né? E ele respondeu que sim, né? Eu fui olhar a cabine que trem, Robert. Aí eu perguntei pro piloto, falei, você tem que saber para que serve todos os botões aqui? Ele falou, sim, eu preciso saber. E inclusive eu preciso ter um tempo de reação muito rápido para alguma coisa. Ele falou, mas tá tranquilo, tá tudo no painel. Aí eu olhei pro painel, não entendi nada do painel. Daí eu falei, mas se tá ali é fácil. Ah, sim. Aí ele disse assim para mim, a tecnologia hoje empregada num avião, ela... O piloto, ele está aqui como uma parte humana para não deixar acontecer uma besteira da máquina. Da máquina. Porque o avião pousa sozinho, faz isso tudo. Ele faz tudo. Eu falei, mas então tá fácil. O pessoal fala que tem... Eu queria ver o senhor ligar uma máquina de debulhar milho. Tem até uma máxima, né, que eu descobri, como eu tenho amigos que são apaixonados pela aviação, que a fórmula do sucesso para a aviação, Marcelo, a aeronave nova com um piloto experiente. Aí não tem erro, né? Isso aí. Mas, Marcelo, eu queria só contribuir contigo para dizer assim, aquele
piloto que você conheceu, que te mostrou a gabine, que com certeza te fez uma explanação, uma explicação do que era a gabine, ele começou num avião pequeno, monomotor, ele começou dentro provavelmente de um aeroclube. E avião com poucos botões, muito poucos. E tipo painel de GPS. Painel de GPS. Você tem 1 ou 2 botões, quem sabe, do rádio e não tem outro. São todos mostradores. E que a gente não tem muito como interagir. E com o advento da tecnologia hoje, das coisas digitais, o painel dos aviões atuais, eles estão assim espetaculares. E diminuiu muito o número de instrumentos dentro do avião e simplificou. Hoje, eu não vou dizer para ti que seja fácil, porque o conhecimento não é algo que a gente adquire de um dia para o outro, mas facilitou muito a vida daquele que pilota. Né? Se a gente imaginar que nós temos um GPS no celular e que eu saio da onde eu quero para o localizador que o Robert me mandou, em qualquer lugar do mundo? Em qualquer lugar do mundo. Antigamente, para você voar, você aprendia a abrir um mapa com um transferidor e uma régua para você dizer, meu rumo é este e a minha distância é essa. E aí começava todo um planejamento em cima disso. Ave Maria. Hoje o GPS você abre, tu já está ali, vai a rua tal ou a direção tal. Outro ponto que me chamou bastante atenção nesse caso, lembrando agora, falando do que, fazendo um adendo ao que nós falamos antes aqui, esse piloto que falou comigo já era um senhor. Era um senhor, semblante um senhor muito experiente, né? Chama-se comandante, né? Comandante. E ao lado dele um cara mais jovem. Perfeito. Um copiloto. Perfeito. A aviação, ela tem muito disso, Marcelo. A experiência com o novo. E ele tenta fazer essa transição porque um dia esse experiente vai se aposentar e o novo vai assumir o lugar dele. Então, é uma transição natural e normal dentro da aviação. E é legal falar sobre isso, né? Porque também, como o nosso objetivo aqui é fazer esses links, né? Também é assim nas organizações, né? Sim. Se você pensar num negócio, para mim o sucesso de uma empresa é a sucessão. Perfeito. E é o maior problema das empresas hoje, Robert. E hoje é um dos maiores problemas de qualquer negócio. É um desafio para os negócios. Mas você veja assim, ó, como a aviação trabalha isso, a sucessão dentro da gabine, que é uma coisa natural, né? Precisa, em algum momento, a pessoa vai se aposentar e alguém tem que assumir esse lugar, essa pessoa tem que ser treinada. E dentro das nossas empresas, talvez a gente não tenha ainda esse tipo de preocupação clara. A gente espera algo acontecer, ou faltar aquela pessoa que é o diretor da empresa ou o dono da empresa, para daí pensar como vai ser. E a gente não pode confundir sucessão com família. Família, sim. Porque a gente olha a sucessão para o negócio como família. Como família. Eu, por exemplo, não atuo no que meu pai fazia. Com certeza. Meu pai queria que eu seguisse a carreira dele. Meu pai foi barbeiro durante 40 anos. Né? E aí nenhum dos filhos partiu para isso. Mas ele podia ter feito a sucessão para com alguém. Com certeza. Mas a sucessão, ela fica mais fácil e mais tranquila quando pensada antes. Né? E aí entra dentro disso que você falou. Não necessariamente tem que ser para um filho ou para um parente, mas como aquela empresa vai se comportar o dia que eu me aposentar. Né? Então, acho que quando ela é pensada a sucessão, planejada, ela vai acontecer de uma forma sem percalços na vida do empresário. Sim, essa preparação é fundamental porque, assim como o Marcelo falava, né, do piloto ali da companhia, que é mais experiente, que estava numa grande aeronave, uma aeronave tecnológica, ele começou também com uma aeronave pequena. E hoje quem começa, por mais que não pegue uma aeronave sem tecnologia, só com 2, 3 botões, como foi falado, também vai começar pelo começo, vai começar por baixo, né? Sim. E assim também é no negócio, né? Tem muita gente, quem sabe, que está ouvindo, que hoje a grande maioria dos nossos associados, né, seu Klaus, são pequenos empreendedores, são pequenas empresas, que é a grande maioria dos empreendedores do Brasil, também tem essa percepção, né? Poxa, quando que eu vou ser grande ou não vou empreender porque meu negócio não vai ser grande, vai ser competitivo? E tudo na vida é assim, né? E na aviação também é assim, né? Você precisa ter uma escala de experiência, né? De voos, né? Para conseguir pilotar aeronaves maiores. Assim como na aviação, antes de você decolar um avião, você precisa de um planejamento.
né? Primeiro entender se o avião está pronto para decolar, você vai fazer uma checagem de alguns procedimentos básicos antes de acionar o motor, e depois você vai acionar o motor, você já sabe aonde você vai voar, como você vai voar. Ela requer um planejamento antecipado disso. Quando você faz esse planejamento, fica mais fácil e mais tranquilo, mais seguro de você voar. Porque na aviação a gente diz assim, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Mas às vezes esse ponto B pode não estar apto a te receber, né? Por condição meteorológica ou falta de aeroporto. Então você precisa entender que tu tem que ter um C ou um D. Quando você faz isso, o teu voo fica tranquilo, ele fica mais fácil. Planejamento, né? É igual dentro de uma empresa. Quando você tem uma empresa e você consegue planejar aquilo que você quer no decorrer do tempo, ele também é mais fácil de ser execuível e a tua vida também fica mais fácil para você dar a sequência nisso tudo. E é importante que quem está nos acompanhando entenda que o evento SIC Mais Gestão, ele vem para trazer também essas ferramentas, né? Que nós estamos propondo ferramentas para que o crescimento desse micro, pequeno, médio, grande empresário, ele também seja saudável. E um ponto muito importante que, na minha percepção, as empresas hoje, e quase como uma regra, elas ganharam muito em tecnologia, em ferramentas e enfraqueceram no treinamento. No treinamento. No treinamento de pessoas, no treinamento dessas ferramentas. Quem não treina a sua equipe para um momento de crise, porque eu falo que é muito fácil a gente conviver com as qualidades, quando tu convive com os defeitos é que tu entende uma pessoa, né? E na empresa é a mesma coisa. Nós precisamos ter essa percepção de que a equipe precisa ser treinada constantemente para que ela atinja os resultados. Atinja o resultado, o objetivo que você ou a equipe combinou, né? Precisa ser dessa forma. Muito relevante. Inclusive, Marcelo, quando eu te ouvia, eu lembrei de uma pesquisa que foi da GPTW, que fala que as empresas que passaram com mais estabilidade pela crise que nós vivemos há pouco tempo atrás, pensando na pandemia, foram empresas que já tinham a cultura de treinar constantemente seus colaboradores. O treinamento, a qualificação fazia parte de um pilar estratégico do planejamento da organização. Ou seja, está faturando, está atingindo as metas? Treina. Não está atingindo as metas? Treina também. É cultura, né? Cultura. Então é algo relevante. E cultura empresarial, Robert, talvez também esteja nessa mão de falta de percepção do empresariado, né? Uma empresa sem cultura, todo mundo faz de qualquer jeito. Quando eu contrato alguém aqui para a agência, a primeira coisa que eu faço é falar sobre a cultura da empresa. Tu entende a cultura da empresa? Qual que é a cultura da Voice? E se você chegar hoje e perguntar para qualquer um dos colaboradores qual é a cultura da Voice, eles vão saber te responder. De novo, vou puxar para a aviação. A aviação tem que ter cultura. E o que é a cultura? É a cultura do cheque pré-voo. De você, antes de fazer qualquer coisa, você cumprir aquele determinado planejamento que é o antes do voo. E quando você tem essa cultura, ela é mais difícil de você ter sobrecalço depois. Não que não possa, mas ela é mais difícil. Por isso você tem que ter a cultura do fazer, do saber fazer e do saber treinar as outras pessoas. A aviação ela é muito pródiga nisso, porque você não sabe, eu acho que nem o curso mais simples, que é o curso de piloto privado, você não faz ele sem um instrutor. Então, tu vai ter uma pessoa com vivência, experiência, passando para você os ensinamentos. E é assim que tem que ser dentro das nossas empresas. É como tu disse, Robert, se no passado a gente teve uma crise e as empresas que tinham cultura, que estavam treinadas, que passaram mais fácil, existe uma razão para isso, né? E tem uma frase do Peter Drucker que fala, e eu assino embaixo, assim, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Sem dúvida. Né? Você pode ter qualquer estratégia, se você não tiver cultura, tu não tem metade do processo. Perfeito. Legal. Então vamos lá. Tivemos aqui primeiro uma fala sobre planejamento, né? Não entra no avião se não tiver um plano de voo, né? Ponto A, ponto B, um plano de contingência. Se o B não funcionar, tem o C, tem o D, né? Assim também é na vida empresarial. Tá, mas eu decolei o avião, né? Eu comecei essa iniciativa na minha organização.
né, eu preciso monitorar isso, né? Eu tenho um painel, o empreendedor também deveria ter, né? Mas mais que ter esse painel, esses indicadores, esses demonstrativos, tem que saber interpretar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a relevância desses, né, como piloto, como gestor, né? Qual é a relevância e a importância, né, de ter esses demonstrativos de uma forma presente aí na gestão. A similaridade entre a aviação e a gestão, ela é da seguinte forma. Antes de você decolar um avião, você faz um plano de voo para você fazer a parte prática em anunciar aqueles que voam da onde você está para onde você vai. Isso é um pressuposto básico nisso tudo. E você faz paralelo a isso o teu planejamento do teu voo. Se o meu voo vai demorar 1 hora, eu tenho que ter tanto de combustível, eu tenho que saber do A para o B, como é que está a meteorologia, se não está a meteorologia boa, em qual aeroporto próximo eu vou conseguir pousar, ou qual vai ser o meu momento de retorno. Então eu tenho que planejar esse voo. Esse voo tem que ser planejado. Ele não tem como decolar do chão, de eu sair do A para o B e não saber o que fazer quando chegar lá. Tem que estar pronto para saber. E é legal que abrir um parênteses, me permita, porque muitas vezes quando a gente está empreendendo e vai planejar algo, né, comercialmente falando para um negócio, eu vejo muito empresário, Marcelo, que às vezes coloca toda a expectativa em uma iniciativa. E isso não é planejar, isso é executar. É executar. Por exemplo, eu vim aqui e vou fazer um spot. E acredita que o fato de você fazer o spot vai tirar mais venda, mas o spot, né, a gravação, um áudio feito separado não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Por quê? Ele não está coordenado, alinhado com... O que tu vai fazer com ele? Com outras iniciativas, com outras estratégias, né? Isso. Então, assim, também na aviação, também tem que ser no planejamento empresarial, né? Você tem que ter uma iniciativa que depois está ligado com outra, que se não funcionar ou não atingir tal índice qualitativo ou quantitativo, eu vou startar essa outra iniciativa, ou vou levar as duas em paralelos, né? Perfeito. Então, isso é extremamente relevante. E a gente que trabalha com comunicação, Robert, a gente tem 1000 ideias no dia. As 1000 ideias vão dar certo? Vão ser aprovadas pelo cliente? É óbvio que não. Não tem como isso acontecer. A gente torce que sim. Mas tu apresenta lá X ideias para a empresa, 5 ideias. 3 funcionaram? 3 agradaram? Ok. Nem as 3 dando certo e agradaram, elas têm garantia de que terão sucesso. Porque precisa de um contexto todo para que isso aconteça. E isso é em todos os segmentos. Né? Assim como um piloto, durante o período de voo, ele tem alguns instrumentos que ele precisa checar ele, a nossa empresa também tem índices e indicadores que a gente também precisa checar. Que nós precisamos estar olhando, se é diariamente, enfim, de tempo em tempo, para a gente entender como está sendo executado aquilo que foi planejado. E se a gente precisa fazer alguma correção. No avião, a gente tem um tal de vento, né, que nos empurra para um lado ou para o outro, nos adianta uma viagem ou nos atrasa uma viagem. E a gente precisa estar constantemente fazendo as correções de rumo. A nossa empresa não é diferente. Né? Ela não sai tudo certinho como a gente planejou, como a gente entendeu que deveria. Mas nós precisamos estar caminhando junto e estar fazendo as correções necessárias. É inerente ao negócio. Ô, seu Carlos, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, porque a gente tem um piloto... Não, difícil. Não, essa é bem simples, que está dentro do teu métier aí. A gente tem o piloto, que em tese é o gestor da empresa, né? Muito importante para que a aeronave decole. Quem é a torre de controle na gestão empresarial? Que essa também é vital para um voo, um voo de cruzeiro. Sim. Eu diria para você que o gestor é a torre de controle. Então é o inverso do que eu falei. É o inverso do que você comentou. O gestor é a torre de controle, porque é nele, no gestor, no meu humilde conhecimento, que vão chegar todos os problemas, que vai dar o start de como resolver ou de que forma, pela vivência dele, pela experiência dele. Então, o gestor é a torre de controle no meu humilde conhecimento. E é dele que vai partir as ações para correções futuras naquilo que houver a necessidade. Dependendo do tamanho da empresa,
ele pode ocupar as duas cadeiras, os dois caps, né? Com certeza, os dois caps. Como torre de controle e, ora, como piloto. Né? Agora, uma empresa com mais estrutura, com um porte maior, possivelmente ele já não ocupe a cadeira de piloto. Cadeira de piloto. Tem pilotos para áreas específicas. Para áreas então a gente não tinha falado, né? Mas a torre de controle eu acho que é o ponto central da aviação, né? Com certeza. A torre de controle ou a aproximação de um aeroporto é o coração, com certeza, daquele aeroporto. Legal. O senhor Carlos comentou aqui sobre o vento, né, que muitas vezes facilita ou dificulta o plano de voo, né? E pensando no mercado, pensando no empreendedorismo, muitas vezes esse vento é o mercado, é a concorrência, são situações que não estão no nosso controle, mas acabam afetando o negócio, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. E pensando nos indicadores, nos demonstrativos, no painel, né? Quais são os principais indicadores, por exemplo, que a gente precisa olhar quando está voando, né? Digamos assim, num voo que quem sabe seja mais cotidiano para nós aqui, né? Chapecó, litoral, Chapecó, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, né? Quais são os principais indicadores? Robert, eu diria para ti que todos os indicadores que tem de motor num avião, ele é importante, a gente está olhando, conferindo, porque ali a gente pode antecipar alguma situação de algum evento maior que porventura possa acontecer. Indicadores de GPS, de direção, de velocidade, para você entender se você está adiantado ou atrasado, porque se você estiver atrasado, você tem que ver se tu tem combustível para cumprir isso também, né? Tu quer chegar no destino. Consumo. Né? Então aumenta consumo, etc. Por isso que eu comentei antes do vento, que é algo que a gente muitas vezes não releva. Mas o vento contra a aeronave de proa, ele vai te atrasar, tu vai demorar mais tempo para chegar. O vento de cauda, você vai chegar antes, por conseguinte, gasta menos combustível. Mais velocidade, menos combustível. Mas nas nossas empresas são assim também. Você a hora está com o vento a favor e diz assim, hoje está tranquilo, né? Por quê? Porque o teu negócio está bombando, está vendendo, está comprando, está tudo certo. Mas em algum momento o vento muda também. A gente sabe que muda às vezes de um dia para o outro. Né? E não tem dia tranquilo no empresariado? Não tem mesmo, de fato. E também não tem um vento que é bom para tudo, né? Não existe. Tem vento que é bom que é para decolar, tem vento que é bom para pousar. Isso aí não existe. Nada é permanente. Não existe, é isso aí. Às vezes tem uns ventos fortes de travessa que a gente tem que passar também. Mas é ele que te mantém alerta. Com certeza, é ele que nos deixa alerta. É ele que mantém o piloto alerta, assim como a concorrência te mantém alerta ao mercado. Dúvida, assim como tua estrutura organizacional te mantém alerta. Quantas pessoas estão, se tua empresa está inchada de gente ou inflada, tudo isso a gente precisa olhar, que eu acho que essa analogia com o vento ela é bem relevante. É importante. E trazendo essa analogia agora desses indicadores que comentaste, né? GPS e de motor, né? Trazendo para o seu segmento aqui, que é serviço, que também é uma matriz econômica muito forte na nossa região, né? Quais são os indicadores de motor e de GPS, de localização, que hoje servem como base, pensando aí na área de serviço que o senhor empreende? Dentro da área de serviço, eu tenho certeza, que o bem receber, o bem atender dentro da nossa área é algo extremamente precioso e que a gente tem que saber fazer. Por isso que quando a gente comentou antes dessa questão de ter uma equipe treinada, da equipe entender qual o nosso objetivo, é extremamente importante e isso nos facilita, né, o atendimento ao cliente. Como se trabalha com pessoas, e nós como pessoas somos falhos, né, todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos que procurar manter um nível para que as nossas empresas consigam andar, principalmente na área de prestação de serviço. Não tem como você dizer que tu é 100% perfeito, né, dentro disso que nós estamos comentando aqui. Então tem que olhar os indicadores de ocupação, tem que olhar os indicadores de diária média, né, que é o faturamento da empresa. Você tem que estar ao par disso tudo para acompanhar. Né? E quando for preciso, o vento te empurra, você faz a correção de acordo com aquilo que tu entende que é o ideal para aquele momento ou para você manter o rumo disso tudo e continuar chegando lá na frente. E um bom atendimento. Com certeza. O bom atendimento, essa receptividade, que é praticamente uma característica do nosso povo,
ela é determinante para a venda. Sim, sim. A gente pensa que preço é a parte competitiva. Sim. Não Sim. é. Não é. Eu até ia fazer um comentário antes e achei irrelevante, mas vou fazer. Quando entrei aqui no estúdio, eu estava respondendo um WhatsApp de uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo que o café da manhã em um dos nossos hotéis hoje não estava adequado. Tá? E eu fiquei pensando assim, será que é só o café? Ou será que, né, faltou alguma fruta, faltou alguma coisa? Mas isso tudo faz o quê? Com que eu saia daqui, tente falar com essa pessoa para entender o fato, o que aconteceu, para fazer a correção. Isso é um vento, né? Isso é o Carlos. E na minha percepção, onde as empresas mais pecam. Porque, Perfeito. Na maioria das vezes, a gente tem um bom atendimento, a gente tem um produto bom e o pós-venda está sendo mal feito. Sim. Isso é pós-venda. O que o senhor vai fazer é fazer o contato com esse cliente. Isso é um pós-venda. Sim, com certeza. Mas eu sinto a necessidade de entender e fazer a correção. E nesse quesito, dentro da empresa, eu posso dizer para vocês, eu me considero um chato, assim como eu sou um chato na aviação. Sim. Me considero porque eu não deixo para depois. Eu saio e vou lá ver o que é, como é, e parto para entender e corrigir. Na aviação é assim também. Se você não é chato, etc., eu acho que você começa a acumular, e na aviação a gente costuma dizer assim, um acidente nunca acontece por uma única causa. Sem aviso. Sem aviso. Ele tem diversos avisos que você vai tendo e que você vai deixando ou empurrando de barriga, não dá conta deles. Você não quer entender que eles estão ali por alguma razão. E um erro, isso eu ouvi há uns anos atrás e ficou marcado na minha cabeça, um erro, ele só acontece também quando você tem excesso de confiança e acha que está tudo certo. O excesso de confiança é tão prejudicial quanto a falta dela. A humildade é muito boa e importante, né? A gente aprende com ela, a gente chega mais fácil com ela, e eu acho que o excesso de confiança, ele nos deixa num patamar como se a gente estivesse acima de outras pessoas, ou como se você soubesse tudo, e na verdade, acho que nós aprendemos todo dia, se aprende alguma coisa. Por que o Real Madrid treina todo dia? A gente tem 11 estrelas jogando lá, em tese os excelentes jogadores. Mas se eles não treinam, eles não vão se entender. O que fazer naquela 1h30 de jogo. Então, precisa ter confiança, precisa treinar, precisa se conhecer melhor. E o empresário que não se conhece, não conhece o seu negócio, sofre. E é fundamental respeitar o processo, né? Sem dúvida. O processo está instituído aí por inúmeras tentativas, ajustes, melhoras, né? Então é fundamental. E um ponto relevante que o seu Carlos trouxe aqui é sobre os indicadores, e eu penso que a premissa, né, independente do que a gente faça, seja tecnologia, serviço ou agronegócio, enfim, sempre vai ter uma outra pessoa na ponta, né? Então, no final das contas, é tudo sobre pessoas, sobre como a gente faz elas se sentirem, né? E se você vai num lugar, vamos pegar aqui o hotel como referência, o hotel é top, é tudo novo, lindo, limpo, mas você é mal atendido, você não volta nunca mais naquele hotel. Agora, basta você ter um recepcionista mal-humorado. É o suficiente para estragar a experiência. Agora, você vai num hotel, que ele é ok, ele é limpo, mas ele não é novo, enfim, não é nada sofisticado, requintado. Mas você é muito bem recebido, é muito bem acolhido pela moça da recepção, pela tiazinha que está limpando, né, cuidando do bem-estar, pela senhora que está servindo o café. Cara, você tem uma experiência que ela é... Agora imagina quando a gente consegue coordenar esses dois mundos, né? Do processo, da estrutura, com o time, com a equipe, né? E eu estou falando isso também porque eu penso que ninguém voa sozinho, né, seu Carlos? Ou dá para voar sozinho? Não. Todos nós voamos acompanhados. Por que eu digo isso? No mínimo, você vai ter uma equipe no solo, no chão, que te proporcionou você decolar com segurança, e aí eu vou dizer, pode ser a torre de controle, pode ser a rádio operadora que está no aeroporto, que nos deu as condições do vento, de pressão, que nos deu todas as informações básicas para isso. E quando você está voando, você também tem um time de pessoas. E dentro dos nossos negócios, nós temos pessoas que nos acompanham.
né? E que estão paulatinamente, eu digo que o nosso negócio é 24 horas. Então, mesmo quando eu estou dormindo em casa, tem alguém trabalhando, né? Alguém tem que estar cuidando disso, alguém está lá. Então, nós temos um time muito grande e que faz com que essas coisas possam acontecer, que o bom atendimento, etc. Mas, acima de tudo, Robert, a SIC Mais Gestão, ele vem para nos demonstrar que nós não estamos sozinhos e que nós trabalhamos em equipe e que as nossas empresas, com a equipe que tem, nós vamos mais longe, somos mais duradouros, né? Nós caminhamos mais fácil no nosso dia a dia, em todas as nossas situações. E eu aproveito esse gancho também para falar que até para você, né, que é MEI, inclusive é uma grande bandeira que nós levantamos nessa gestão, né, seu Carlos? Mas eu sou MEI, eu trabalho sozinho, eu sou uma empresa, né? Tudo depende de mim. Você também não empreende sozinho. Se tu me permite, Robert, o nosso presidente Elon, ele costuma dizer que a gente tem um número de 400 ou 500 MEIs dentro da nossa instituição, da SIC. E as MEIs, elas são empresas como todas as outras. E eu acho que quando eu sou sozinho, eu sou uma MEI, eu tenho que buscar caminhos para o meu trabalho se tornar melhor, mas mais fácil para mim como pessoa. E é só participando de eventos como a SIC Mais Gestão, de você adquirir conhecimento, que você vai conseguir ter essa facilidade. E o conhecimento, a gente queira ou não, ele abre portas, né? Com toda certeza. Abre portas. Não é só eu conversando com vocês aqui, mas eu vou conhecer outras pessoas e vou entender que o meu negócio pode ser de outra forma, de outra maneira. Ele vai com mais leveza isso tudo. Eu comecei como MEI. Eu também. Isso aí. Comecei como MEI. É isso. Eu também. E é legal falar que essa troca ela é riquíssima, né? Muito rica. E se me permite, é como na aviação de novo. Ninguém começa pilotando um 747 ou um A380, que é o avião que você voou. Todo mundo começa com um avião pequeno. Todo mundo começa como MEI. Todo mundo começa com teco-teco. E é isso que é importante. Porque ninguém nasceu pronto aqui. Pode ter herdado, pode ter feito, mas ninguém nasceu pronto. A partir de um determinado momento, você teve que caminhar sozinho. E aí é que você começou a tua jornada. O ovo, a farinha e o açúcar separado em pote não faziam o bolo, né? Se juntar, eles vão fazer o bolo. Aí ele faz o bolo. Isso aí. E olha só que legal. Se por acaso se sente sozinho, né? Sente que isso tem sido um desafio, tem sido difícil, pesado para a tua jornada empreendedora, se aproxime da entidade, se aproxime da SIC, venha conhecer os núcleos. Quem sabe o SIC Mais Gestão seja uma porta de entrada para você experimentar tudo isso que nós estamos falando, né? De poder ter uma torre de controle que vai te ajudar a passar por desafios, que vai te oportunizar ter contato não somente com pessoas, né? Com conteúdos, mas com toda certeza um ambiente seguro que vai te impulsionar aí a alçar voos muito maiores. E poder usufruir do que eu considero a moeda mais valiosa do mundo, que é o relacionamento. Relacionamento. Eu até diria assim, os nossos núcleos da SIC, eles são como uma torre de controle. Os núcleos, para aquele que está nos vendo, nos assistindo, nos escutando, eles são compostos de pessoas de uma mesma finalidade, de um mesmo segmento empresarial e que vão lá para trocar experiências, se conhecerem e fazerem daquilo o melhor para o seu negócio. É como se fosse a torre de controle daquele segmento. Então, venha você e participe. Que demais, que demais. Que baita papo, né, Barela? A gente sentou aqui falando em 30 minutos e eu pensei, é pouco. É pouco. É pouco. Tanto que já passou de 40 e poderíamos ficar aí muito mais tempo. Não deu tempo nem de eu contar da pane que eu tive. Mas vai ficar para um próximo. Vai ficar para um próximo. Faça um desafio. Ele vai contar lá no painel da SIC Mais Gestão. É uma boa, né? Quem quer saber já quer saber o fim dessa história, compra o ingresso para a SIC Mais Gestão. A SIC Mais Gestão, agora em maio. 27 de maio. 27 de maio, a SIC Mais Gestão. Se você não comprou ainda, compre. R$ 99,00. Vai faltar ingresso. Como é que faz para comprar? Maravilha. asic.com.br, acichapecó.com.br, nas redes sociais, em qualquer canal, qualquer rede social, ACI Chapecó, ou pelo telefone 3321-2800, você vai ouvir uma voz aveludada desse colega que está aqui na mesa, que vai te direcionar ao setor comercial, que pode estar te dando aí mais orientações e mais informações. Que demais. Que maravilha. Falamos aqui sobre
planejamento, falamos sobre indicadores, sobre a importância de time, sobre a importância de treinar, sobre cultura. Que papo sensacional. Muito obrigado, seu Carlos. Olha, Robert, é um prazer estar aqui compartilhando com você e com o Marcelo esses momentos aqui. E como a gente disse, né, passa tão rápido que nem eu imaginei que já era quase meio-dia. Meu irmão Varela, bom ter você aqui. Se fosse mais cedo, nós ia tomar um café no momento, né? Agora perdemos o café. Opa, por que não, né? Meu irmão, obrigado por estar aqui. Teu recado final. Eu estive no primeiro SIC Mais Gestão, estive nos outros. Eu sou um empresário completamente diferente do que eu era lá atrás, né? Por compartilhar conhecimento, de olhar para os outros negócios e dizer assim, bom, eu quero estar ali, eu quero chegar lá. E quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu posso dar um passo adiante, né? Eu falei aqui, o dia a dia do empresário é resolver problema. E quem resolve o problema dos outros faz dinheiro. Faz dinheiro. Faz dinheiro. Então, que bom, obrigado pelo espaço. Nós vamos nos ver mais vezes aqui nesse podcast. Com toda certeza. Nos vemos em breve aqui, né? Eu ou o Barela, ou eu e o Barela, e mais convidados nessa edição especial do podcast do ASIC Mais Gestão. A gente vai estar trazendo aí os parceiros, palestrantes, vamos trazer outras temáticas que vamos estar explanando com mais profundidade nessa edição 2025. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e, por gentileza, nos ajude a encaminhar, né, a que esse conteúdo atinja e alcance mais pessoas. Então compartilha, curte e a gente se vê em breve no próximo episódio. Um abraço!